Eu vou pedir que vocês abram a palavra do Senhor que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramate-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e a outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade, de ano em ano, adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe havia cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Se você não sabe o que é cerrar a madre, é que ela não poderia ter filhos. Versículo 8. Pode ir para o versículo 8, por favor. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Versículo 9. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque a Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, o Senhor a tua filha por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vá em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Irmãos, essa história é a história de uma mulher que se derramou na presença do Senhor, e o nome dela era Ana. Ana, ela vem de um contexto histórico, porque por conta da infertilidade, então, quando as mulheres não podiam ter filhos, se abria uma exceção. Então, se o casal não podia ter filhos, o marido ele podia casar e ter outra esposa, porque aquela família tinha que ter descendentes. E Ana, a gente conclui, porque Ana não tinha filhos, Eucana se casou com Penina. Ana viveu numa época em que a infertilidade, irmãos, era uma sentença de morte para uma mulher. Porque para aquela época, filhos era riqueza. Filhos eram mão de obra. Filhos eram pessoas para você trabalhar nas suas tendas, nas suas coisas.
Então, como Ana era estéril, Ana era vista como uma mulher que não tinha valor nenhum. E muitas vezes, irmãos, a gente passa por situações, não digo por somente esterilidade humana, mas às vezes esterilidade em algumas situações que você tem passado. Mas o Senhor manda te dizer que na tua esterilidade, Ele vai mudar a tua história. Ele vai tirar a terra estéril daquilo que você pensa que não tem mais jeito, que está seco, que não tem como ter vida, mas terá vida mesmo na terra seca, mesmo na esterilidade, mesmo onde você olha e vê assim, não tem condições, é terra seca, é terra sem futuro, eu não tenho para onde correr, mas Deus sempre tem uma palavra de vida, mesmo na esterilidade. Apesar daquela esterilidade, Ana, ela tinha o coração voltado ao Senhor. Como eu disse, naqueles tempos bíblicos, a esterilidade era desafiadora, a esterilidade era uma das coisas mais terríveis para uma mulher. Você imagina o peso psicológico de Ana? Você imagina as cobranças que eram feitas a Ana? Irmãos, olha, uma coisa que é muito chato. Você toma cuidado, não faça isso. A pessoa não casou, você fala, quando é que vai casar? Né? Não faça, são as cobranças. A pessoa casou. Aí, no primeiro mês, quando é que vem o filho? Aí, vem o primeiro. Quando é que vem o segundo? É cobrança. É cobrança. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Não é por conta da vida de um, que é a vida de outro, que você vai entrar na esfera da comparação. Mas, infelizmente, as pessoas têm essa tendência, né, de cobrança, de estar sempre observando, comparando. Ah, mas o fulano tem a vida melhor do que a minha. Não. Irmãos, a vida de ninguém é melhor do que de ninguém. Sabe por quê? Você nunca viveu a vida dele para saber. Aí é muito fácil. E Ana, ela passava essa dificuldade, tinha toda essa dificuldade. O fato de Ana ser estéril era muito pesado. Ela, como não gerava filhos, ela era muito mal vista. Mas Ana tinha uma coisa diferente de Penina. Ana era amada por Eucana. E por Eucana amar Ana e não amar Penina, imagina ali, até na palavra de Deus diz que ele sacrificava e dava a Penina, sua mulher, umas porções. Mas para Ana, ele dava uma parte excelente. Ele dava mais. Então, para Penina, ele dava a porçãozinha. Um pedacinho, 2 pedacinhos, 3 pedacinhos. Para Ana, muitos pedacinhos. Uma sacola cheia, porque Ana, ele amava muito mais Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, nós vemos aí 2 pessoas que estavam, de alguma maneira, se você tirar num contexto de comparação, muitas vezes a gente está na casa do Senhor recebendo, às vezes a gente recebe até mais do que o irmão, do que outro, e às vezes Deus fala assim, mas eu sou melhor para você do que vários filhos, mas às vezes a gente nem se satisfaz com aquilo que a gente está recebendo, porque às vezes a gente acha que é pouco. Mesmo ela recebendo mais, ela não estava feliz, porque ela tinha o quê? Uma dor. Uma dor, irmãos, é uma ferida, é uma coisa que
nem sempre, dor ninguém mostra, né? Eu posso estar com um problema de diabetes, alguma coisa, uma ferida, eu vou esconder. Eu vou esconder aquela dor. E Ana, ela sofria porque ela era afrontada, ela era rejeitada por aquela sociedade. E mesmo sendo amada por Eucana, mesmo passando por isso, faltava alguma coisa. Às vezes tudo parece perfeito, mas falta alguma coisa. Tudo parece a perfeição. Já pensou? Todo mundo pensa assim, nossa, sua vida é perfeita, você tem uma vida perfeita, você tem tudo, você tem um marido bom. Falavam para Ana, você tem um marido bom, você tem uma casa, você tem porção dobrada, você tem mobília dobrada, deve ter televisão de LED lá, tudo, né, lá no deserto, tudo melhor, porque se ela tinha porção dobrada, você imagina que a tenda dela devia ser a tenda mais bonita. Mas faltava alguma coisa para Ana. E Ana, ela queria um filho. E essa falta de filho, Ana tinha que enfrentar. Tem dores na vida da gente que só nós vamos saber enfrentar. Tem dores que só nós sabemos aonde dói. Tem dores que só você e Deus sabe, porque a vida dos outros pode parecer perfeita e você achar, não, mas a minha não é perfeita porque me falta isso. Mas o Senhor te diz, nada te falta, nada te falta. Você não tem falta de nada, nada te falta, nada te falta. Não sou eu melhor para tu do que 10 maridos, do que 10 filhos, do que tudo aquilo que você muitas vezes diz eu não tenho, mas fulano tem. Mas o Senhor, Ele é o teu Deus, Ele é o teu marido, Ele cuida de você. Quando os outros pensam que você está sozinho, Ele é o único que cuida de você. Quantas vezes a gente pensa que está só, que não tem mais razão de viver. Quantas vezes eu pensei, meu Deus, eu estou só. Mas o Senhor sempre falou para mim, não te sou melhor do que 10 irmãos. Trago para o meu contexto. Quantas vezes muitas pessoas falavam assim, ou falam, mas você não tem, né, um monte de irmão, um monte de família, isso e aquilo. Mas o Senhor cuida sempre de mim, Ele é melhor para mim do que 10 irmãos. Ele é melhor para mim do que uma família grande, imensa, cheia de problemas. Ele é melhor para mim. E o Senhor diz para você, Ele é melhor para você. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Às vezes nós somos julgadas, as mulheres julgadas. Irmãos, tem que dizer isso. Umas são solteiras, outras são divorciadas, outras são separadas, outras são de tantas coisas. Não sou eu aqui que vou te julgar. Não quero saber o que aconteceu. Mas o Senhor diz para você, não te sou melhor do que qualquer coisa na sua vida. Às vezes a insegurança, a imaturidade nos leva a querer procurar água em qualquer lugar, a procurar coisas que vão cobrir a nossa falta de afeto. Mas o Senhor, Ele cobre a nossa falta de afeto, Ele nos dá amor, Ele nos coloca no colo, Ele cuida das nossas feridas, Ele cuida da gente.
O problema, a diferença é que as pessoas estão procurando nos outros, em vez de buscar no Senhor. E Ana, além de passar por essa provação, ela tinha uma mulher que a provocava. E estudando aqui, você pensa assim, meu Deus, mas para que Penina fazia esse tipo de coisa? Penina tinha os filhos. E aí você pensa assim, gente, existe Penina? Ah, deixa eu te contar. Deixa eu te contar. Tem Penina, tem Penino também, do gênero masculino. Tem de tudo. Todas. Penina é a representação de tudo que você não quer na sua vida. Não quer. Uma pessoa que está dentro da tua casa, convivendo com você, ainda joga na tua cara. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Já viu gente assim? Ah, não existe. Não. Existe. A pessoa já está com as coisas dela lá, em vez de ficar satisfeita com o que tem, né? Contente, alegre, feliz, que meu hino é cada um cuide de sua vida. Só que a pessoa não quer cuidar da sua vida, quer cuidar da outra, ainda quer jogar na cara da outra. Penina é a representação de tudo o que a gente não quer. E a pergunta para Ana, que ela queria conviver com Penina, jamais. Penina na vida de Ana não foi uma escolha de Ana. Outro ponto. Às vezes vai aparecer pessoas para conviver com você que não foi a sua escolha. Ana não escolheu conviver com Penina, mas Penina estava lá. Penina, ela não podia fugir de Penina. Não podia. Vamos lá ler no versículo 6 do 1 Samuel. Gente, olha, só o sangue de Jesus na nossa vida, porque tem gente que é usada pelo cão para provocar. E a sua rival, veja bem, o nome rival é quem está contra. Excessivamente. Ela provocava pouco? Não. Ela provocava, eu tenho filho. Não, ela devia provocar. Eu tenho um monte de filho, você não tem. Para o quê? A irritar. Olha, a Bíblia é tão linda que está tudo escrito aí, ó. Quem gosta de português, dá para ver, porque podia estar escrito, e a sua rival a provocava. Não, ela provocava excessivamente, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Sabe por que o Senhor lhe havia cerrado a madre? Porque Ana não estava pronta ainda para receber a promessa. Por isso, o Senhor lhe havia cerrado a sua madre. Ela não podia ter filhos, porque ela estava ainda no processo. Ai, irmãos, o processo, conto para vocês não. O processo, ele é doído. O processo não é fácil. Imagina uma filha do diabo te provocando todos os dias. Tem gente assim? Tem. Mas Ana tinha um diferencial, diferente de mim, diferente de você. Vocês acham que Ana foi lá bater boca com Penina? Escuta aqui, filha do cão. Será que se fosse eu e você, não ia falar assim, Penina, mas Eucana me ama mais. Ia lá bater boca. Ana não fez isso.
Ana não foi lá tirar satisfação. E é uma lição para mim e para você. Ela se jogou nos pés do Senhor. Ela se dobrou diante de Deus. E ela colocou e se derramou diante do Senhor. E falou: olha aqui, Senhor. E nós devemos colocar diante de Deus toda provocação. Toda provocação seja colocada hoje diante do Deus Todo-Poderoso. Toda provocação seja colocada diante do Deus Todo-Poderoso. Porque nós, irmãos, não cedemos a provocações. Nós não cedemos a provocações, porque quem provoca está inseguro daquilo que tem, porque quem tem não provoca ninguém. Quem tem não precisa ficar provocando ninguém. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus não provoca ninguém. A igreja que tem o Espírito Santo de Deus não precisa de provocações, porque ela serve um Deus Todo-Poderoso. Ela depende dele, ela não depende dos homens, ela depende do Deus Todo-Poderoso. A igreja que provoca, a igreja que precisa do homem para estar provocando, é uma igreja que está estribada no homem. Mas aquela igreja que está plantada e firmada no Deus Todo-Poderoso, ela não precisa de provocação. E Ana, ela passou por isso. E ela foi ao templo. Ela foi ao templo. Ela foi ao templo. E ela se derramou diante da presença do Senhor. Ali no versículo 10. Vamos colocar lá. 1 Samuel, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amargura de alma era uma pessoa que estava sofrendo muita dor. Era uma pessoa que tinha dentro de si uma dor muito profunda e ela chorou abundantemente. Disse: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares à aflição da sua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho ao Senhor, darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não lhe passará navalha. Ela se derramou ali na presença do Senhor, e Eli, que era um sacerdote que estava com problema, ele não viu que aquela mulher estava se derramando ao Senhor. E Ana, ela orava, e aquela oração que dói na alma, que só eu e você sabemos quando a gente vai para o secreto, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, e só eu e você sabemos a dor que a gente passa. E Ana sofria tanto que só a sua boca se movimentava, e Eli achou que Ana estava bêbada. Ele achou que Ana estava bêbada. Mas Ana, como era uma serva obediente, disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Será que se fosse nos dias atuais, ela, como era uma serva, ela não revidou Penina, ela não revidou o sacerdote. Ela: não, Senhor, meu servo, não, Senhor, em coração humilde.
em coração de humildade. Não, eu estou só orando. Eu estou só pedindo. Será que se fosse nos dias atuais, eu vou me embora dessa igreja? Porque não tem, não. Ela foi o quê? Humilde. Ela foi humilde. E o Senhor, então lhe respondeu: vai-te em paz, que o Senhor te conceda o que você pediu. E tem horas, irmãos, que a gente precisa tomar atitudes. Será que você não tem tomado atitudes? Ana passou pelo período da depressão, pelo período do choro, pelo período da tristeza, mas um dia ela se levantou e ela falou: chega, vamos dar um basta. Será que hoje não é o dia do basta para você? Será que hoje não é o dia de chega? Eu vou parar de chorar, eu vou me derramar na presença daquele que tudo pode. Eu vou entregar minha vida àquele que tudo pode. Eu vou deixar ser trabalhada pelo Senhor. Eu vou entregar na vida dele a minha vida. E ela renunciou. Ela renunciou. Uma palavra que tem sido esquecida nos nossos dias chama-se renúncia. Renúncia. Ela queria tanto um filho, apesar de querer este filho, ela falou: Senhor, se tu me deres, será que eu e você, recebendo um filho, esperando tanto aquele filho, iríamos ter coragem de entregá-lo na mão do Senhor? E Ana se levantou. Ela faz uma refeição, come, bebe, e a amargura foi embora. E ela faz o quê? Um voto. O que é um voto para nós? É uma expressão de fé. Porque com aquele voto ela estava falando para o Senhor: Senhor, olha, eu te amo tanto, eu amo tanto o Senhor. Senhor, se eu me deres um filho, eu vou entregá-lo na tua casa. Eu vou entregá-lo nas tuas mãos. Eu vou entregá-lo para ti. E será que a gente tem entregue nas mãos do Senhor tudo aquilo que nós temos pedido? E será que se Deus te falar não, você vai saber renunciar? Quantos nãos eu tive que receber na minha vida? Quantos nãos a gente teve que receber? Para permanecer de pé, precisa renunciar. Para permanecer na presença do Senhor, é necessário haver constância. E constância se consegue com uma vida de renúncia. Renunciando o quê? O meu eu, as minhas vontades. Hoje, nos nossos dias, é muito eu. É tanto eu. É uma sociedade egocêntrica. São pessoas egocêntricas. São pessoas cristãs egocêntricas. Que pensam: não, mas eu quero fazer a minha vontade. Não, que ele cresça e que eu diminua. Que ele apareça. E que só o Senhor apareça na minha vida. Será que a gente tem renunciado? Será que a gente tem aberto mão? A gente vê a humildade de uma mulher. Ela foi repreendida injustamente. Ela foi repreendida. E não foi repreendida justamente. Se fosse nos dias atuais, o que teria feito alguma pessoa se tivesse sido repreendida injustamente? Eu vou me embora. Mas o que ela fez foi uma entrega. O que a gente tem entregue nas mãos do Senhor? O que a gente tem entregue nas mãos daquele que tudo pode? Qual tem sido o nosso nível de entrega? Se o seu nível de entrega é muito baixo, sinto te dizer, mas você continuará no baixo. Se o teu nível de entrega é médio, vai do médio, é alto, vai para o alto.
É a geração do eu. E Ana, e Deus ouviu a sua oração. Será que pelo processo que você tem deixado de passar e você fala assim, meu Deus, mas Deus não ouve a minha oração, será que você tem se submetido ao processo? Será que você tem entrado no processo, Senhor, não somente a minha vontade, mas a tua vontade, mas a tua vontade. E o Senhor ouviu a sua voz. No versículo 20, pode colocar, não, 19, por favor. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, por favor. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana, o quê? Concebeu. Passado algum tempo, Ana concebeu. Aquilo que você acha que é impossível, Deus está gerando no mundo espiritual. Está dependendo do seu posicionamento, da sua perseverança, naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não aborte o sonho de Deus. O que está sendo gerado, está sendo gerado. Às vezes, a gente interrompe e fala, não, não quero. Eu quero do meu jeito. Mas o Senhor, Ele tem sempre a melhor história para dar para nós. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho. E chamou o seu nome de Samuel, que é o meu filho também. Glória a Deus por isso. Porque, dizia ela, do Senhor tenho pedido. Deus ouviu a oração de Ana. E Deus, nessa noite, vai ouvir a sua oração. A sua oração hoje, nessa noite, vai ser primeiro de posicionamento, segundo de renúncia. Se existe alguma penina ou penino na sua vida, para de bater boca, para de enfrentar, para de discutir, porque não vai resolver. Coloca diante da mão do Senhor. Se tem alguma coisa que está estéril na sua vida, que não vai, não rompe, não sai, não acontece, coloca na mão do Senhor. A terceira coisa, além de colocar na mão do Senhor, Ana teve o quê? A atitude. A atitude transforma o movimento espiritual ao seu favor. A atitude, não basta você somente orar. Eu sou uma pessoa também de ação. Porque tem gente que acha que tem coisas que você tem que tomar atitude. E Ana tomou atitude. Tanta atitude que ela fez um voto. Ela colocou diante do Senhor. E o Senhor ouviu a sua voz. A oração sua nessa noite é uma oração de atitude. De atitude. Ana renuncia ao seu direito. A Ana renunciou ao direito dela de cuidar de um filho. Ela renunciou. Ela só amamentou Samuel. Depois que o desmamou, ela leva ao sacerdote. Ela leva ao sacerdote. Apesar de toda a humilhação, apesar de todas as injustiças, apesar de tudo que ela passou, ela entregou Samuel. Podem te tirar tudo, irmãos.
mas não podem te tirar a tua fé. Não podem te tirar a tua fé. Quantas vezes a gente passa por tantas circunstâncias que a gente olha para a gente e fala assim: meu Deus, me tiraram tudo. Eu sou como Ana. Sou uma pessoa sem fé. Porque me tiraram tudo. Ela tinha, nem como Ana, porque Ana tinha fé, na verdade. Só que ela ficou amargurada por conta das circunstâncias, por conta daquilo tudo que ela passou. Mas ela entregou nas mãos do Senhor todas as coisas. O que será que tem faltado para a igreja dos dias atuais, para nós? Renúncia, propósito. Será que a gente não tem caminhado numa esfera de eu e nada ao propósito de Deus? Mas o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito, e o propósito que Ele tinha com Ana era gerar Samuel, e Samuel ser o profeta daquele povo, daquela nação, daquelas pessoas. No versículo 24... pode colocar lá. E havendo desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Muitos vão duvidar do teu sonho. Muitos vão duvidar da tua promessa. Mas você voltará para aqueles que duvidaram de ti. Você voltará com a tua promessa, assim como Ana voltou com Eli, para Eli, com o sacerdote Eli. Ela voltou com Samuel nas mãos. Eu sou aquela. Eu sou aquela. Aquela desprezada, aquela humilhada, aquela que ninguém dava valor, eu sou aquela. Porque o Deus que eu sirvo, o nosso Deus, é um Deus que exalta os humilhados. E aqueles que são exaltados serão humilhados. Irmãos, é necessário nos humilharmos diante da presença de Deus e colocarmos diante dele o nosso eu. E para nós encerrarmos, vamos ler o Cântico de Ana, que está no capítulo 2, que como uma serva, ela colocava diante do Senhor todas as coisas. Eu vou pedir que a igreja se coloque de pé, e eu vou pedir que coloque no telão 1 Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, e nós todos vamos ler 1 Samuel 2, versículo 1, até o versículo 10. Vamos lá, todos. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá,
faz descer a sepultura e a faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o montura o exaltado necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios mudos não nas trevas, porque os homens não prevalecerá pela força. Os que contente com o Senhor serão quebrantados, desde o céu trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Aleluia! O Senhor é aquele que abate, é aquele que exalta. A palavra de hoje entrega nas mãos do Senhor todos aqueles que te afrontam, o que te afrontaram. Todos aqueles que se levantam contra ti não prosperarão. Todos aqueles que se levantam contra a igreja do Senhor não prosperarão. Porque nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. E Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Irmãos, a presença do Senhor nessa noite é vista. A equipe de louvor pode estar louvando ao Senhor. Vamos nos entregar na presença dEle. Vamos nos derramar na presença dEle, irmãos. Que como Ana se derramou ali no templo. Você tem a oportunidade nessa hora, pode chegar aqui à frente. Os obreiros, irmãos, pode chegar. Você que precisa se derramar na presença do Senhor. Você que precisa entregar nas mãos dEle. Entregue tudo nas mãos dEle. Não retenha nada, 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 nada. Deus tem promessas na sua vida. E é necessário posicionamento. É necessário posição. Que você está passando. Ele sabe, irmãos. Ele sabe, irmãos. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Ele sabe, Ele tem cuidado de vós. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Aleluia. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus mandou assim. Esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Irmãos, é necessário muitas vezes posicionamento. Se você ainda não se posicionou na sua vida, não deixe para amanhã. Se você ainda não se posicionou e falou assim: Senhor, eu quero uma entrega diferente. Eu quero uma entrega diferente nesse ano.
Porque Ele tem muito mais para fazer nas nossas vidas, irmãos. Ele tem mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Ele tem mais a fazer nas nossas vidas. Não pense. Não fique triste. Não se compare com as outras pessoas e não pense que as outras pessoas têm mais que você, não. A palavra do Senhor hoje é entrega. Entrega. Entrega nas mãos dele. Pode mais um refrão. De você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Vamos só orar para encerrar esse período da palavra. Coloque diante do Senhor essa semana. Coloque diante do Senhor todas as suas dificuldades. Coloque diante do Senhor todas as suas petições. Coloque diante dele tudo aquilo que tem angustiado a tua alma, porque Ele irá resolver. Ele irá à sua frente. Tome posição essa semana com o Senhor. Tome posição com Ele, porque Ele irá na tua frente. Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti, Senhor, os Teus filhos. Peço, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor Jesus. Guarda-nos, Senhor Jesus, porque nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Nós dependemos, Senhor. Nós dependemos tão somente de Ti. Nos guarda, Senhor. Guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, Senhor, porque nós dependemos de Ti. Guarda os Teus filhos, Senhor, neste dia. Guarda aqueles corações, Senhor, que de alguma maneira estão enlutados, entristecidos. Senhor, vai abençoando, Senhor, todas as famílias. Todos aqueles, Senhor, que estão na sua casa. Derrama da tua bênção e da tua paz, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos glorificar ao Senhor com palmas em nome de Jesus. Aleluia, amém.